Iniciando mais um fechamento de mercado. Hoje eu e o Gustavo Cruz aí, mais um dia, uma semana um pouquinho mais curta. Tivemos feriado ontem aqui no Brasil e nos Estados Unidos e hoje o mercado tá parado, parece que é feriado ainda. Muito boa tarde, Gustavo, tudo Boa bem? tarde, Danilo. Boa tarde a todos. Pois é, essa semana é um pouco mais curta aqui pra gente, também nos Estados Unidos, onde a gente teve feriado. Então a gente vai comentar aqui alguns destaques bem rapidamente para vocês e já explicando que a gente tem um pequeno problema de São Paulo especificamente, né? Essa chuva forte, Caramba, deu até susto agora, né, Gustavo? a gente ia começar na hora, mas infelizmente. Pessoal, a gente ia começar aqui, infelizmente, eu acho que foi isso no prédio. Essa parte aqui tá dando uma chuva muito forte aqui em São Paulo, uma ventania, um vendaval. Caiu energia aqui, parte do prédio, e a gente acabou ficando prejudicado para iniciar. Então, desculpas pelo atraso, mas vamos lá. A gente agora está no tempo para poder conversar e hoje o Ibovespa trabalhando levemente em alta, 0,69%. Para quem faz operações de day trade é um dia um pouquinho mais cauteloso, um dia um pouquinho mais complicado. A gente tem vários papéis, melhor, praticamente quase todos os papéis do índice Bovespa trabalhando de lado, sem muita movimentação clara, sem muito o que ser feito. O dólar também naquele marasmo, agora no finalzinho do dia, melhor, no início da tarde, próximo ao final da tarde, o dólar tentou ter uma movimentação rompendo aí a região de 50. Então vamos ver como que o mercado vai reagir. Gustavo, qual que é a sua leitura aí, interpretação do mercado? Hoje a gente amanheceu alguns dados vindo interessantes lá de fora. A gente teve uma revisão muito inesperada do PIB da zona do euro, que puxou um pouco, impulsionou um pouco as bolsas lá na Europa. A revisão do PIB do segundo trimestre desse ano, ele passou de 0,3% de alta para 0,4%, e também a revisão do primeiro TRI foi para 0,5%. O mercado não aguardava, achava que o banco, depois da semana passada, que o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, ele declarou que a economia vai demorar ainda mais para recuperar. Esses dados deveriam ser só 0,3, continuar no patamar anterior, mas não, eles vieram surpreendente para cima, uma revisão para cima, e puxou bastante lá fora, na parte da Europa. E também na parte da Ásia, a gente teve o contrário. Curiosamente, o PIB da China não era programado para ser anunciado, mas foi anunciado uma revisão para baixo do PIB do ano passado ainda. E o mercado leu isso como algo bom, pois poderia trazer novas intervenções do governo no mercado lá da Ásia, da China. E isso já impulsionou também lá fora a parte das bolsas asiáticas. Então a gente tinha dois impulsos positivos vindo de fora hoje para a parte doméstica, também impactando aqui. Isso que acabou ajudando a nossa bolsa a trabalhar nesse campo positivo. Se eu não me engano, a China tinha fechado com aproximadamente um pouquinho quase acima de 2% de alta na madrugada passada. E agora, com possíveis intervenções e possíveis incentivos aí do governo, a gente pode ter uma continuidade desse movimento positivo lá na China, né, Gustavo? Sim, a gente tinha bastante expectativa essa semana a gente tem bastante expectativa nos dados da China. A gente vai ter amanhã dados de inflação da China, que também todo mundo tem que ficar bem de empréstimos da China. Essa semana, com certeza, o lugar que mais vai dar indicadores econômicos que vai movimentar os mercados vai ser a China. Então, acho que ao longo da semana inteira a gente tem que ficar atento. E, obviamente, aqui também no Brasil a gente tem que ficar esperto com o IPCA que a gente vai ter essa semana. Inflação de agosto do mês inteiro. O mercado está aguardando que o IPCA desacelere e, com certeza, isso vai mexer nas curvas de juros, dependendo do resultado que a gente tiver, se venha correspondendo ou não. Então, acho que apesar desse dia mais calmo, nessa calmaria aí do nosso mercado sem muita volatilidade, a atenção redobrada para os próximos dias, tá, pessoal? Acho que isso é importante a gente poder comentar. Posso comentar aqui sobre o Ibov hoje rapidamente, Gustavo? A gente já volta para essa parte, esse cenário. O pessoal vai mandando as perguntas à vontade, a gente vai falando aqui. Pessoal, fiquem à vontade para vocês enviarem comentários sobre o cenário macro, que vocês têm interesse, sobre gráficos, enfim. Nós estamos aqui dispostos a auxiliá-los, ok? Pessoal, então gráfico do índice Bovespa, tá? Hoje o índice Bovespa fez uma movimentação neutra, praticamente neutra, tá subindo 0,7%. Põe o gráfico na tela, por gentileza. 0,7%. Não muda o nosso viés na qual nós comentamos desde a semana passada. A gente está interrompendo aqui uma sequência de fundos descendentes, tá? E agora a sinalização mais clara que a gente vai ficar de olho, ou melhor, o ponto que nós iremos ficar de olho, é a superação de 48 mil pontos. Se porventura, como o Gustavo mencionou, desses dados positivos,
melhor, que não eram esperados pelo mercado e vieram dados positivos lá na China. Isso pode dar um certo alívio na bolsa, lembrando que ela caiu muito no último mês. Tá? Se o mercado asiático der uma pressão compradora e o nosso índice Bovespa seguir esse patamar, atento aqui a superação de 48 mil pontos, podemos ter aqui uma movimentação direcional de alta, tá certo? E passando num gráfico aqui um pouquinho mais curto, só vou colocar um gráfico de 60 minutos para a gente poder acompanhar aqui o que nós estávamos acompanhando. O índice Bovespa está sinalizando aqui, tá? Um triângulo simétrico, bem parecido com aquele da Ambev que nós havíamos mostrado para vocês aí na semana passada, a BEV3, tá? Na semana passada bem parecida com esse movimento. Então acho que é interessante a gente ficar de olho em Ibovespa. Primeiro ponto que a gente vai ficar de olho é em 48 mil pontos. Caso contrário, a gente pode monitorar uma antecipação desse movimento em 47.600 pontos. Fora isso, a gente teve uma sinalização um pouco mais neutra. Bancos aí próximo à estabilidade, sem muita movimentação. Dólar futuro hoje, dólar caindo 1%. Gustavo, o que você acha dessa movimentação do dólar de hoje? É uma movimentação natural? Essa queda depois de uma forte movimentação de alta, quais seriam os cenários macro aí para o dólar? Lembrando que esse mês nós temos a reunião do Fed também para saber se vai aumentar, se não vai aí os juros por lá. Se provavelmente aumentar, o dólar tem espaço para ter uma movimentação um pouquinho mais acentuada, né? Isso, hoje a gente tinha um pouco de... Nossa moeda também seguiu um pouco a movimentação lá de fora, mas algum anúncio que talvez tenha feito um impacto imediato foi o anúncio do Banco Central de fazer um leilão de linha novo. Na semana passada ele tinha anunciado o mesmo movimento, anunciou um leilão na segunda-feira, mas era um leilão de linha que apenas renovava aquele que estava encerrando agora em setembro. Hoje ele anunciou novamente, ele anunciou na sexta-feira e hoje colocou em prática novamente 2 leilões de linhas, cerca de 3 bilhões, um com investimento para novembro e outro para dezembro. Era uma das últimos artifícios que o Banco Central tem realmente para tentar conter um pouco da volatilidade bem grande dessa disparada do dólar recente que a gente teve. Então, depois de ser muito pressionado, depois do câmbio disparar bastante semana passada, depois de uma instabilidade política gigantesca, que a gente praticamente viu o ministro da Fazenda quase entregar seu cargo, o Banco Central considerou fazer uma nova intervenção no câmbio com esse leilão de linha que ele anunciou hoje. E isso aprecia um pouco o real frente ao dólar, com certeza. O gráfico mostrando... Tem espaço para continuidade desse movimento de alta, sim, mas como a gente teve uma forte valorização nesses últimos dias do dólar, Gustavo, seria prudente que o dólar tivesse uma certa calmaria. Passasse por uma leve correção, hoje quando ele está caindo, deixa eu só confirmar, se não me engano, é 1% de queda para o dólar. Isso aí, 0,99% de queda. É até uma queda importante, tá? Uma queda relevante, porque o dólar só não para de subir. Então, se ele passar por um período lateralizado, 2, 3 dias, ou até mesmo cair um pouquinho, ele ganha fôlego para poder renovar novos movimentos compradores. Com certeza, semana que vem vai ser uma semana de muita movimentação no câmbio. Sim. Quinta-feira a gente vai ter esse anúncio do Fed. A próxima quinta? Próxima quinta, quarta e quinta, não sei exatamente qual dos 2 dias, mas é 16 e 17, não sei qual dia que cai. Tá. Com certeza, boa parte precifica que tem essa alta, outra parte não. Tá. Então, vai ter um movimento, dependendo de se subirem ou não. Muita gente vai ser pegando contra o seu argumento, né? Então, a gente vai ver esse dólar movimentar bastante para um lado ou para o outro. Então, acho que cautela aí. É interessante, isso vai dar bastante game para quem faz day trade, mas muito cuidado para posições no dólar, lembrando que o dólar é um contrato bem alavancado. Tá? Então, na próxima semana podemos ter alguns dias de forte volatilidade. Então, vamos lá procurar novas oportunidades. Me perguntaram sobre o volume do Ibov. Helder, o volume do Ibov hoje está muito baixo, tá? Está muito baixo. O projetado estava, a hora que a gente olhou pela manhã, estava em 5,7 bi. O que eu estou olhando agora está em 3,99 bi, com aproximadamente 4 bilhões de reais. Então, volume bem abaixo da média. Nossa média está em torno de 6 bilhões e meio de reais dia, tá certo? Gustavo, mais algum indicador que a gente tem que ficar de olho, alguma informação relevante para a gente passar para o pessoal no início dessa semana? Hoje a gente teve o Boletim Focus, como a gente teve feriado ontem, o boletim saiu hoje. Uma coisa negativa que a gente teve para começo dessa semana foi que as expectativas dos agentes que respondem ao Boletim Focus, ela subiu para a inflação dos próximos anos.
Lembrando que ela tinha ancorado um pouco em torno da meta de inflação de 4,5% para os próximos anos, a partir de 2017 principalmente, e ela deu uma subida. E isso demorou muito para que o Banco Central ao longo desse ano conseguisse fazer com que a expectativa para os anos, principalmente depois de 2017, fossem para 4,5% no Boletim Focus, e hoje ela retornou a subir, o que é ruim. Então, por um lado, vai pressionar o Banco Central a pelo menos deixar a taxa de juros, a Selic, nesse patamar por um tempo maior. Vem essa pressão por conta do Focus, mas a gente ainda espera que esse IPCA comece a mostrar uma desaceleração para que tudo se normalize e a gente consiga cortar juros no ano que vem o quanto antes para tentar dar um impulso maior na nossa economia, né? É isso tentar enxergar alguma coisa, uma parte melhor para nossa economia no próximo ano. É isso aí. Então vamos ver se a gente tem uma certa desaceleração aí do IPCA essa semana então. Lembrando então que a gente tem uma agenda recheada ao longo da semana. Semana que vem teremos também a reunião do Fed lá para saber se aumenta ou não aumenta a taxa de juros por lá. Eu acredito que é importante a gente ficar de olho, tá certo? Bom, Gustavo, então acredito que é isso. Mais alguma informação relevante para a gente passar pro pessoal que está acompanhando a gente? Além do IPCA, todo mundo ficar atento à ata do Copom, que vai ser a primeira ata de uma reunião que decidiu por manter a taxa de juros, então vai ser uma ata bem diferente das últimas que a gente estava acompanhando. Pra ficar atento ao que eles vão falar de diferente, o que eles estão vendo, que isso com certeza vai impactar a economia e os mercados. Quando que sai essa ata do Copom? Quinta-feira pela manhã a gente tem essa Quinta-feira. Então ao longo do dia da quinta-feira a gente vai ter bastante informação também para passar para todos vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tenham todos uma excelente semana. Lembrando que a gente teve um dia mais curto aí na nossa bolsa e atentos com vários indicadores econômicos ao longo dessa semana e da próxima semana. Gustavo, obrigado pela presença. Obrigado a você, Danilo. Obrigado a todos pela atenção. Espero que a gente tenha tirado o máximo de dúvidas que a gente conseguiu nesse tempo. E a gente está sempre aí para vocês. é isso aí. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.